Olá! Hoje nós vamos falar sobre microbiologia e parasitologia. Eu sou a professora e enfermeira Thaís Pereira e no tema da aula de hoje nós vamos abordar sobre os meios de cultivo. Primeiramente, a gente tem que compreender que no estudo da microbiologia, no estudo dos micro-organismos que compreendem a microbiologia, ela vai buscar, no caso do meio de cultivo, buscar realizar o isolamento desses micro-organismos. Mas para que eu vou realizar o isolamento desses micro-organismos? Esse isolamento, ele basicamente vai buscar fazer com que esse micro-organismo se reproduza e cresça num determinado ambiente. E para isso a gente tem algumas técnicas para promover essa reprodução e crescimento dos micro-organismos. E daí o que acontece? Quando esses micro-organismos eles crescem e se multiplicam, se reproduzem, eles vão formando colônias, que são colônias múltiplas. Na imagem que nós temos aqui, podemos verificar vários micro-organismos ali, principalmente as bactérias, que a gente consegue visualizar elas a olho nu. Normalmente os micro-organismos não são capazes de serem observados a olho nu, porém, quando a gente faz esse processo do meio de cultivo, onde a gente isola um micro-organismo e promove o crescimento dele e a reprodução, conseguimos assim formar as colônias múltiplas, igual a gente pode observar na imagem. E nessas colônias, a gente tem a visualização ali na imagem de bactérias. Basicamente, para a gente desenvolver esse isolamento, a gente precisa de recipientes específicos para o cultivo desses micro-organismos. E quais são esses recipientes? A gente tem as placas, que são chamadas de placas de Petri, temos os tubos e os frascos. Além disso, também podem ser usados tanques de aço. Porém, esses tanques de aço eles são mais usados na indústria alimentícia, quando estão sendo manipuladas bactérias que são usadas basicamente para realizar processos de fermentação. Além disso, nesse cultivo realizado em um desses recipientes, a gente vai buscar sempre manter um ambiente propício para o desenvolvimento dessa bactéria ou daquele fungo naquele ambiente, naquele micro-organismo, e promover assim então o crescimento e a multiplicação desse micro-organismo naquele ambiente, através da adição de algumas substâncias essenciais para esse crescimento. E dentro dessas substâncias essenciais para o crescimento desses micro-organismos, nós temos as fontes de carbono, que englobam as proteínas e os açúcares, as fontes de nitrogênio, que são as peptonas, e fontes de energia. Mas não são apenas essas fontes que são substâncias primordiais para o crescimento e multiplicação desses micro-organismos. Também temos alguns sais inorgânicos e também temos vitaminas e outras substâncias que favorecem o crescimento e a multiplicação nesse meio de cultivo. Além disso, durante esse processo que a gente desenvolve na microbiologia para realizar os meios de cultivo, a gente usa algumas misturas e faz algumas combinações que propiciam esse estudo dentro da microbiologia. E a partir disso, a gente faz uso de diversos tipos de espécimes que podem ser encontrados em laticínios, nos alimentos, no solo, na água e também nas amostras clínicas. No caso, qual o exemplo de uma amostra clínica? Pode ser uma secreção, pode ser sangue ou fezes. E aí também temos agora o tópico que trata a respeito da classificação dos meios de cultivo. A respeito dos meios de cultivo, eles podem ser classificados quanto à consistência, sendo meios líquidos, semissólidos ou sólidos. No meio líquido, nós temos uma solução aquosa e nessa solução aquosa a gente vai ter o desenvolvimento desses nutrientes ali, a gente tem um meio adequado para o desenvolvimento desses micro-organismos. Nesse meio líquido, nessa solução aquosa, a gente consegue ver a modificação ali daquele crescimento, daquela multiplicação, principalmente bacteriana. Por quê? Porque como a gente consegue observar na imagem, a gente tem dois tubos e a gente observa que num tubo a gente tem uma coloração amarela e no outro tubo a gente tem uma coloração esverdeada, que ela é caracterizada pelo processo de turvação dessa solução aquosa que ocorre no momento que essa bactéria está crescendo ali e se multiplicando. Além disso, a gente também tem os meios semissólidos,
onde a gente possui alguns nutrientes ali naquele meio semissólido, e também temos a presença de uma alga marinha. É extraído das algas marinhas uma substância chamada AHA, e ela é basicamente a parte do polissacarídeo que compõe essa água marinha, esse H. Além disso, a gente também tem os meios sólidos. Nesses meios sólidos, nós temos a presença de uma grande concentração de H, enquanto nos meios semissólidos a gente só tem uma parte dessa concentração, além da presença de outros nutrientes. Nos meios sólidos ainda, eles são muito bons para o desenvolvimento ali do cultivo de algumas bactérias, porque ali a gente consegue observar a formação de colônias. E além disso, realizar o isolamento desses micro-organismos, no caso a bactéria, e fazer o estudo morfológico daquela bactéria. Fazendo um link com outro tema que a gente já abordou, que são os conceitos básicos a respeito da microbiologia, a gente sabe que as bactérias elas podem ser visualizadas em diferentes formas devido ao estudo morfológico dela. Exemplos de formas que as bactérias têm, elas podem ter a formação de coco, pode ter a formação de bastonete, tem os espirilos, e essa visualização dessas diferentes formas dessas bactérias, esse estudo morfológico pode ser desenvolvido através de um meio sólido, através da visualização dessas colônias que são formadas nesse meio sólido. Além disso, esse meio sólido para o desenvolvimento daquele crescimento bacteriano e de outros micro-organismos, a gente usa tubos ou a placa de Petri, como a gente observa na figura. Todas as imagens aqui a gente tem a presença de uma placa de Petri, que aqui nesse caso do meio sólido, ela é composta em grande quantidade pelo H, que ele é extraído das algas marinhas. Além disso, dentro ainda da classificação dos meios de cultivo, a gente tem a classificação quanto à função. A gente tem os meios simples de enriquecimento, os seletivos, os diferenciais e o de manutenção. E o que acontece? No meio simples é o meio onde a gente tem todos os componentes essenciais para grande parte dos micro-organismos conseguirem se desenvolver. Mas é importante lembrar que no meio simples a gente sempre tem o desenvolvimento de micro-organismos que são chamados de pouco exigentes, que nesses micro-organismos a gente não precisa fazer nenhuma adição ali àquele meio para eles terem um maior aporte nutricional para o crescimento deles. Temos também os meios de enriquecimento. Nesse meio de enriquecimento, a gente consegue adicionar substâncias ali ao meio que é considerado simples, e nessa adição de substâncias, a gente vai promover o enriquecimento ali daquele ambiente, naquela placa de Petri. E quais são essas substâncias que são adicionadas para enriquecer ali aquele ambiente na placa de Petri? A gente tem o sangue, o soro, pode ser o ovo também, ou extrato de levedura. São substâncias que são adicionadas ao meio para poder aumentar o aporte nutricional para determinados micro-organismos serem capazes de se desenvolverem naquele ambiente. Além disso, a gente tem os meios seletivos. Nos meios seletivos, a gente busca dar maior relevância para um micro-organismo em detrimento a outro. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da adição de substâncias consideradas substâncias inibidoras, que, no caso dessas substâncias inibidoras, elas vão permitir que aquele micro-organismo que a gente quer estudar se desenvolva, enquanto outros micro-organismos que também podem ser encontrados ali, eles não vão ter a possibilidade de se desenvolver devido à presença dessa substância inibidora. E exemplos de substâncias inibidoras que a gente tem é o agar seletivo, o agar salmonella, o agar shigella e o agar mannitol. Além disso, ainda na classificação, nós temos os meios diferenciais, que esses meios diferenciais eles permitem o desenvolvimento dos grupos de micro-organismos com características relativamente definidas. Então, existem determinados grupos de micro-organismos que a gente quer estudar, então a gente busca desenvolver um meio que seja adequado para esses micro-organismos com uma característica específica se desenvolvam ali, e também a gente possa diferenciar os grupos ou as espécies desses micro-organismos. Além disso, a gente pode citar como exemplo o agar diferencial e o agar McConkey e o agar CPS. Além disso, a gente ainda tem na classificação os meios de manutenção. Esses meios de manutenção, a gente vai buscar um ambiente que
que tem uma viabilidade específica para uma cultura bacteriana. Além disso, ainda nas classificações, dentro dessa especificação desse meio, a gente tem a presença do agar nutriente, que ele vai buscar conservar cepas específicas de bactérias, cepas bacterianas. Ainda na classificação, a gente pode ter a classificação quanto ao meio animado ou meio inanimado. E dentro dessa classificação, primeiro, os meios animados vão ter a presença de células vivas. E como essas células vivas se apresentam? Elas se apresentam no ambiente laboratorial através de alguns animais, tecidos vivos ou ovos embrionados. No meio inanimado, a gente também tem algumas especificações. Nesse meio não há presença de células vivas, porém, existem dentro dessa classificação os produtos que são considerados naturais ou sintéticos que possam possibilitar o desenvolvimento dos micro-organismos. Nos meios naturais, obviamente, eles vêm provenientes da natureza, enquanto nos meios sintéticos eles são desenvolvidos a partir do ambiente laboratorial. Ainda nos meios de cultivo, eles são basicamente eles têm que seguir uma regra de controle de qualidade bem específica, bem rigorosa. Por quê? Porque a gente tem que buscar manter as propriedades nutricionais que a gente promove ali dentro daquela placa ou dentro do tubo e também manter a esterilidade daquele ambiente para poder ter o desenvolvimento de micro-organismos específicos e não haver uma contaminação de outros micro-organismos que não são de interesse para o estudo no momento. E, além disso, a gente tem os meios comerciais, que é uma outra classificação dentro das classificações dos meios de cultivo. Nesses meios comerciais, a gente tem o agar-clad, a gente tem o agar-McConkey, o agar-sangue, o agar-chocolate, o agar-nutriente, o agar-SS, o agar-micosel e também temos o agar-sabouraud, o agar-Lewisten Jensen, o agar-CPS, o caldo de BHI, que é o Brain Heart Infusion. Temos também o caldo de selenito, o caldo de tetrationato, o meio Stuart e o meio Carrie Blair. No primeiro meio de desenvolvimento, a gente tem o meio agar-clad, que é basicamente para isolar e quantificar os micro-organismos, especificamente para amostras de urina. Geralmente ele vai ter a apresentação, como a gente observa na imagem, essa apresentação de cor azulada. E o que é importante saber desse meio? A gente tem nesse meio, basicamente, a função de inibir as cepas de proteus e a gente tem uma coloração verde clara. Mas o que faz a diferença dentro dessa coloração verde clara? Quando a gente tem a presença de colônia de micro-organismos de lactase positivo, eles vão mudar a coloração para uma coloração amarelada, como a gente observa na imagem. E quando tem a presença de micro-organismos de lactase negativos, a gente tem a presença ainda da coloração azul. Além disso, um outro meio é o agar-McConkey, que é um meio seletivo. Como a gente falou lá no começo das classificações, nesses meios seletivos, a gente vai buscar dar prioridade para um tipo de micro-organismo em detrimento a outro. E aí, o que a gente tem nesse meio do agar-McConkey? A gente vai buscar isolar as bactérias gram-negativas. E dentro desse meio, a gente usa espécimes provenientes da onde? Das fezes, das urinas, de alimentos ou da água. Além disso, dentro desse meio seletivo, a gente tem a presença dos sais biliares e do cristal violeta, que eles vão enriquecer aquele ambiente, além de inibir a flora da gram-positiva, porque aqui nesse meio de cultivo, a gente quer verificar a presença das bactérias gram-negativas, e por isso a gente usa inibidores. Além disso, ele é bastante usado na coprocultura, na orocultura, na hemocultura, na cultura de secreções e no isolamento de bactérias intestinais. Todos esses exames que foram citados anteriormente, eles buscam ver a cultura de bactérias, o crescimento bacteriano ali presente nas fezes, na coprocultura, na orocultura, na urina, na hemocultura, no sangue, para verificar se
em alguma dessas situações, a presença de bactéria ou não, se está tendo um crescimento bacteriano ou não ali naquele ambiente. Temos também o agar-sangue, que é um meio de cultura rico. O que é um meio de cultura rico? A gente já falou anteriormente que o nome dele, em específico, é meio de cultura enriquecido, que nesse meio de cultura rico a gente usa uma substância para promover um ambiente específico para o crescimento e multiplicação de um determinado micro-organismo. E o que é o nosso composto usado aqui? É o sangue de carneiro a 5%. E nesse meio a gente vai buscar o cultivo de bactérias chamadas de bactérias fastidiosas. O que são essas bactérias? Essas bactérias fastidiosas são bactérias que elas têm difícil desenvolvimento em ambientes que não sejam enriquecidos. Isso quer dizer que a gente pode chamar essas bactérias de difíceis. Por quê? Elas precisam de um ambiente específico para o desenvolvimento dela. Então, para eu ter esse ambiente específico, a gente realiza o enriquecimento desse meio, e aqui a gente usa o sangue de carneiro, e essa bactéria não consegue se desenvolver normalmente em outros ambientes. Por quê? Porque se não tiver um meio enriquecido, ela vai demorar bastante tempo para desenvolver o crescimento dela e a multiplicação, e vai atrasar o processo de análise. E um exemplo de uma bactéria fatidiosa é o Streptococcus. Temos também ainda dentro das classificações o agar chocolate. O agar chocolate também é um meio de cultura rico. No caso aqui a gente também usa o sangue de carneiro, mas a diferença do outro método é que no agar chocolate a gente usa esse sangue de carneiro e provoca a hemólise através da adição, da elevação da temperatura. O que acontece nessa situação? Eleva-se a temperatura quando vai fazer o uso desse sangue de carneiro e a gente promove a hemólise. O que é a hemólise? A hemólise é o processo onde a gente tem o rompimento da membrana plasmática que envolve a célula sanguínea. Então, através desse processo de rompimento da célula sanguínea, é liberado duas substâncias que compõem as hemácias, que é a hemina e a hematina, que eles são os principais compostos que vão produzir e promover o desenvolvimento a partir do crescimento e multiplicação desses micro-organismos existentes ali naquela placa. Além disso, esse método, usando o agar chocolate, ele vai ser específico para o desenvolvimento dessas bactérias fastidiosas. Outros exemplos que a gente tem é o Haemophilus, a Neisseria, a Brahmamelia, a Catarrhalis e a Moraxella. São exemplos de micro-organismos que se desenvolvem nesse ambiente com o uso do agar chocolate. Além disso, a gente tem o agar nutriente, que ele é um meio de cultura aquele que a gente classifica como simples e que também é barato e que ele é usado na maioria dos procedimentos laboratoriais. Além disso, a gente usa algumas vezes para realizar a análise a água ou alimentos ou até mesmo o leite quando tem a presença de algum micro-organismo para realizar esse cultivo ali nessa placa em específico, numa placa que é simples. Além disso, a gente ainda tem o HSS, que é um meio que a gente chama de meio seletivo, que ele usa, através desse meio seletivo, especificamente realizar o isolamento da salmonela e da shigella. Além disso, a gente tem o agar-micosel. Nesse agar-micosel, pelo nome, a gente consegue até deduzir qual é a função desse agar-micosel. Ali a gente vai buscar o crescimento e a multiplicação especificamente de fungos. Mas que fungos? Aqueles fungos que são causadores de infecções fúngicas em humanos e animais. Além disso, também a gente tem o H. sabauraldi, que nesse H é específico também para o crescimento de fungos, mas não apenas os fungos que causam infecções em seres humanos, como os leveduriformes e os filamentosos, que são tipos de fungos. Além disso, a gente ainda tem dentro da classificação dos meios de cultivo o H. Lowenstein-Jansen, que nesse meio aí desse H a gente vai buscar principalmente visualizar as micobactérias, que são aquelas bactérias causadoras especificamente da tuberculose. Também temos o HCPS, onde ele vai promover um meio
cromogênico, que é um meio onde a gente geralmente usa esse meio para quando a gente precisa de uma resposta rápida, de um teste mais rápido e mais específico. E nesse meio do HCPS, ele é usado especificamente para verificar a presença de bactérias que são causadoras de infecções urinárias. Além disso, a gente ainda tem um exemplo de meio líquido, que é o caldo de BHI. Essa sigla BHI, ela vem do inglês, que é Brain Heart Infusion, que é, no caso, a presença das células relativas ao coração e as células relativas ao cérebro. Os nutrientes que tem ali naquelas células são usados de forma conjunta para o desenvolvimento ali do cultivo daquelas bactérias, que nesse caso também são bactérias mais exigentes, por isso precisa dessa especificidade de nutrientes advindos de células cerebrais e células cardíacas. Aí dentro ainda desse meio, desse caldo que é usado, ele é especificamente para o cultivo de alguns micro-organismos. Exemplos deles, a gente tem os streptococcus, os pneumococos, os meningococos e as enterobactérias. E também temos os não fermentadores e as leveduras e fungos. Além disso, a gente tem outro meio, que é um meio líquido, que é o caldo de selenito, que nesse meio ele é especificamente para cultura de enriquecimento para salmonela. Temos também dentro desse meio de cultura específico para salmonela, esse meio de enriquecimento, a gente usa principalmente a salmonela retirada na presença de fezes ou na presença de alimentos ou qualquer outro material que esteja infectado, que a gente queira verificar a presença da salmonela, a gente usa esse meio, né, de classificação, que é um meio líquido. No caldo de tetrationato, que também é um meio líquido, ele é um meio de isolamento específico tanto para a salmonela como a shigella, que são advindas de amostras clínicas, principalmente as fezes e os alimentos. Temos também, por último, o meio Stuart, que é o meio utilizado para conservação de germes patogênicos. No caso, se a gente precisa fazer uma coleta ali daquele germe patogênico que a gente está suspeitando de uma determinada doença, a gente usa esse meio Stuart, onde a gente tem ali na imagem um cotonete, que a gente passa esse cotonete nas cavidades, nas mucosas, e depois a gente coloca ele dentro do tubo e leva para o ambiente laboratorial. E ali dentro daquele tubo, ele vai ser um meio para conservar os germes patogênicos para posteriormente fazer o estudo daqueles germes patogênicos numa placa de Petri. E quais são esses germes patogênicos? Os germes causadores de doenças em seres humanos. A gente tem a Neisseria, o Trichomonas, o Pneumococcus, os Streptococcus, a Salmonella SSP. Então, hoje nós podemos observar o que a respeito dos meios de cultivo. A gente descobriu que os meios de cultivos eles são usados para o isolamento de determinados micro-organismos, que esses meios de cultivo precisam ter um ambiente propício para o crescimento e para a multiplicação desses micro-organismos. Em alguns desses meios, a gente pode observar que a gente tem a capacidade de, dependendo do tipo de micro-organismo que se desenvolve ali, se for uma bactéria, a gente pode observar a presença de colônias, e nessas colônias elas já podem ser observadas a olho nu, diferente dos micro-organismos em geral, que a gente só consegue observar por meio de um microscópio. Também descobrimos a respeito das principais classificações para os meios específicos de cultivo dos micro-organismos. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje.